Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui mais uma aula. Hoje, nossa sexta aula de Religiões Comparadas 1 e 2. Já oramos, como é costume. Nossas aulas sempre são gravadas para abençoar vocês e aqueles que forem fazer esse curso em AD. Mais uma vez, graça e paz. Amém. Amém, graças e paz a todos. Boa noite, graça e paz. Boa noite. Irmãos, hoje nós vamos continuar tratando ainda um pouco sobre religiões orientais. E hoje, na minha pauta, eu separei aqui quatro religiões: o shintoísmo, confucionismo, taoísmo e o budismo. Eu sei que vai ser assim, muita informação, mas eu estarei dando uma pincelada sobre o confucionismo e taoísmo, sobre o shintoísmo, e a gente vai trabalhar um pouco mais sobre o budismo. Eu escolhi continuar trabalhando sobre essas religiões por dois motivos. O primeiro motivo é porque nós sabemos que essas religiões, de uma forma ou de outra, elas também estão inseridas na nossa cultura de uma forma muito sutil. Ora pelos exercícios, ora pela filosofia de vida, ora por uma filosofia misturada com religiões, com doutrinas misturadas, ou seja, uma miscelânea muito grande, e também sabendo que tudo indica que a China será, quem sabe, a maior potência do mundo nos próximos anos e décadas. Então, as influências da cultura chinesa, possivelmente, elas tendem a crescer sobre o mundo ocidental. E, de uma forma ou de outra, as outras religiões, como aquelas que nós estaremos trabalhando depois, nas próximas aulas, porque eu preparei assim, na sétima aula nós estaremos trabalhando sobre o Islã, na oitava aula sobre o Espiritismo e Teosofia, nona aula, Testemunho de Jeová e os Mormons, e na décima aula vamos estar trabalhando ali no Adventismo, neopentecostais, Congregação Cristã e essas demais religiões que têm um envolvimento mais próximo a nós. Podem ver que a nona e a décima aula são assuntos que a gente já está familiarizado. Já o Espiritismo, também pelo pano de fundo histórico, afro, que a gente está envolvido. Mas o Islã não. Então eu preferi trabalhar mais nessas religiões, porque assim como essas religiões orientais, que semana passada nós trabalhamos sobre o hinduísmo, e as ramificações que se derivam dela, que são essas religiões que vamos trabalhar hoje, eu quero acreditar que em menos tempo a gente vai ter mais contato com essas pessoas e a gente precisa conhecer um pouco mais sobre isso. Assim como também sobre o Islã, que iremos trabalhar na semana que vem, na sétima aula. Por quê? Porque hoje talvez a gente ainda não tenha muito contato, mas bem em breve, deduzo, a gente vai começar a ver, de uma forma ou de outra, mais muçulmanos entre nós. Ora, por causa dos conflitos, ora por causa dos êxodos que têm acontecido, como aconteceu há alguns anos atrás lá na Síria, agora, nesse momento também de guerra entre Israel e o Irã, praticamente não guerra estabelecida direta, mas uma guerra indireta, querendo ou não, mesmo sendo um país persa, mas o que predomina lá é o Islã. Então, é muito importante a gente conhecer sobre esses acontecimentos, saber falar um pouco uma linguagem que a gente possa pregar para eles, entender a cosmovisão deles, tá bom? Então, eu hoje quero fazer esse apanhado e, como eu disse, eu quero dedicar um pouco mais de tempo no budismo, porque de todas essas outras três que eu citei, o shintoísmo, o taoísmo e também o confucionismo, nós não somos tão afetados, mas o budismo acaba, de uma forma ou de outra, também influenciando bastante aqui, né, o nosso país. Podem ver que a comunidade japonesa é muito forte no nosso país. A comunidade japonesa, na sua grande maioria, predomina o quê? Predomina tanto o budismo
quanto o shintoísmo. E o que seria o shintoísmo? O shintoísmo seria, de fato, uma religião que nasce no Japão, e onde não tem um fundador em especial, mas ela é uma derivação do hinduísmo, mas nem tanto do hinduísmo, mas do budismo, do confucionismo e do taoísmo. Ou seja, olha que complexidade, tá bom? Então, vamos, como é costume, ler somente um texto e vamos trabalhar. Vou trabalhar hoje principalmente aqui no slide do professor Vitor, e depois eu estarei pincelando com o slide do professor também Sidney. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz também bastante anotações aqui, já passei alguns materiais para vocês, e a gente vai trabalhar bastante aqui, porque temos muita informação, tá bom? João 8,32. Quem achou pode ler para nós. Quero somente ler esse texto, porque eu acredito que a resposta para o nosso mundo é Jesus, e os porta-vozes dessa resposta, desse evangelho bendito, somos nós, a Igreja do Deus Vivo. Quem achou pode ler para nós. Posso ler, pastor? Por favor. João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém, meus irmãos? Amém. E hoje, nessas religiões, a gente vai ter um choque, eu diria um choque de cultura. Porque na maioria dessas religiões, vocês verão que elas praticam, muitas vezes, a abstinência, praticam a meditação, praticam aquelas contemplações, o esvaziamento no que se diz respeito à vida humana. Logo, é quase que uma mortificação a essa vida e a esses prazeres. Olha só que interessante. E ao estudar um pouco sobre essas religiões, a gente vai ser confrontado, porque se o nosso cristianismo não for um cristianismo de cruz, o que acabamos de ler não vai ter quase nenhuma representação a esses grupos. Olha que interessante. Quando a gente chegar para o budismo, a gente vai ver que a força do budismo nada mais é do que uma força onde contempla uma vida asceta, né? Ou seja, uma vida onde eles praticam os jejuns, onde eles, em outras palavras, no linguajar nosso, mortificam os prazeres. E, de repente, como que vamos pregar para um povo que vive uma vida fugindo das paixões da matéria? Vamos ter uma mensagem linda, mas regados de paixões pelas coisas dessa vida. Percebam? Então, hoje vai ser um choque de cultura para realmente avaliar o nosso nível de cristianismo com relação ao como estamos e como deveríamos estar. E vai ser muito interessante essa aula, tá bom, meus irmãos? Eu vou tentar ser bem objetivo, porque, como eu disse para vocês, eu fiz um apanhado muito grande sobre muitos detalhes, e se tratando ainda de religiões antigas e orientais, assim, que estão no caso, né, nos tigres asiáticos, mas a gente costuma ter essa linguagem, né, de ser uma religião oriental, predominar no Japão, na China, mesmo sabendo ali que é a região dos tigres asiáticos. Então, o que acontece? A gente vai ter que tentar, como que eu posso dizer? Eu não quero que vocês tenham aquela preocupação necessária de decorar os termos. Então, eu vou passar tudo isso para vocês, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, é claro, faço questão que vocês depois escutem de novo essa aula, repassem, né, o material, porque, assim, são muitos termos, né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, meus irmãos, olha, vamos começar então aqui. O que vocês conhecem sobre essas religiões? Sobre essas filosofias de vida, por exemplo, né? Vamos começar aqui pelo confucionismo. O que vocês sabem do confucionismo? O que vocês já aprenderam sobre ele?
Bom, eu nunca me aprofundei sobre o assunto, não tenho conhecimento. Confucionismo eu não tenho conhecimento nenhum. Joia. Então, Gil, o confucionismo, irmãos, ele nasce por um... Na realidade, olha só que interessante, o confucionismo, ela tem uma linha que ela vai trabalhar muito as questões mais éticas, as questões mais, eu diria, voltadas à ética, voltadas à moral, voltadas à filosofia. Confúcio foi uma pessoa muito importante na China. Ele morreu ali no ano de 479 a.C., aos 72 anos. Durante os seus dias, as suas ideias não foram tão aceitas pelas dinastias dos governantes chineses. Mas ele foi uma pessoa que, ao escrever ali as suas obras, ele foi trazendo essas obras, foi passando seus ensinos, não tanto quanto uma religião, mas como de fato, como uma filosofia de vida. Então, o confucionismo, em tese, ele tem 6 grandes obras. Dessas 6 grandes obras, 5 obras se perderam ao longo dos séculos, né? Houve um imperador, pouco antes ali de Jesus, imperador chinês, que mandou destruir todas as obras de Confúcio. Mas houve depois uma troca de dinastia, que depois eles conseguiram preservar as obras de Confúcio e trouxeram de novo os ensinos de Confúcio para o povo. Inclusive, eles conseguem, então, dessas 6 grandes obras, terem ainda 5 grandes obras até hoje. Então, Confúcio, assim como Sun Tzu, foram pessoas muito importantes na cultura chinesa. Nesses dias, já a China passava pela influência do hinduísmo e também já passava pela influência do budismo, durante esse período, logo depois de Confúcio. Então, percebam que algumas coisas, elas vão sempre trabalhar meio que misturando uma coisa com a outra. Eu tenho um livro aqui que eu gosto muito, que é esse daqui, de Roberto R.M. McCain. Ele fala uma frase que eu até, enquanto fazia a minha lição de casa, hoje eu lembrei, que Jesus Cristo, ele é a chave mestra de todas as verdades. Ele é a chave mestra do baú das verdades da criação de Deus. Então, é como McCain, ele faz uma citação nesse livro de mensagens bíblicas, dizendo que Jesus Cristo é a chave mestra que abre o baú das verdades de Deus. Por que eu estou usando essa analogia de McCain? Porque, de fato, nós vamos ver que no confucionismo, como eles estudam muito essa questão de levar as pessoas a ter uma filosofia de vida, e, ao mesmo tempo, é óbvio, eles vão fazer algumas misturas também com questões religiosas, porque, mesmo ele sendo mais uma filosofia de vida, ele acaba atrelando também, quando ele trata de Deus, quando ele trata da criação, aí eles vão cair nos seus ensinos pagãos. Mas olha que interessante. Confúcio, ele vai trazer vários princípios morais que até hoje a gente pode ver que influenciam a China e influenciam muitas pessoas, porque são princípios, vamos dizer assim, de verdades, não que marcam a sociedade. Só para vocês terem uma ideia, né? Ele vai trabalhar muito sobre que a principal virtude do confucionismo está baseado na harmonia, e que existem, pelo menos, o que eles chamam, né, de conceitos das 5 relações. O que seria isso? Ele vai ensinar, por meio dos seus escritos, o seguinte, que existem 5 relações que, na sociedade, quando você preserva, você leva
o nível moral, ético das pessoas. E ele acreditava muito nessa questão do ensino, Confúcio. Ele dizia, se uma pessoa for ensinada, ela pode sim romper obstáculos, ela pode chegar a essa compreensão, a essa clareza de uma vida melhor. E esse conceito das 5 relações de Confúcio, por exemplo, ele fala o seguinte, que quais são eles, né? Que o primeiro seria o governante ou o imperador e os seus ministros. Há uma relação entre o governante e os seus ministros, assim como entre o pai e o filho, entre o marido e uma mulher, entre o irmão mais velho e o irmão mais novo e entre amigos. Quando você tem essa hierarquia, ou seja, esse conceito das 5 relações, você cria uma sociedade melhor. Que é natural que o governante vai cuidar dos seus ministros, porque ele sabe que cuidando dos seus ministros, ele está cuidando dele próprio. Quando um pai cuida dos filhos, ele, ao mesmo tempo, ele preserva o quê? O seu núcleo familiar. E assim como o marido da mulher, assim como o irmão mais velho do irmão mais novo, e entre amigos. Em outras palavras, esse conceito das 5 relações criam, na perspectiva de Confúcio, o quê? Uma clareza de papéis. Clareza de papéis da sociedade. E podem ver, irmãos, quando a gente olha para a China, mesmo com todas as mudanças de dinastia, eles continuam ainda a se preservar durante séculos e milênios. Pode ver que os ensinos de Confúcio foram muito significativos, não na China, mas em todos aqueles países ali perto da China, que de uma forma ou de outra o confucionismo chegou. Eu gosto muito de acompanhar aqueles dorama, né? E eu gosto muito de conhecer um pouco mais sobre a cultura coreana. E quando a gente vê a Coreia antiga nos filmes, naqueles dias era chamado Joseon, a Coreia, você vê muito que os imperadores coreanos, eles, quando estão treinando seus filhos, eles treinam em cima do confucionismo, mostrando que os princípios do confucionismo, tanto com relação às tomadas de decisões, como eles devem lidar com seus ministros, como esses ministros devem ser altruístas, como essa questão da harmonia ela é fundamental na construção de uma sociedade em que eles vivem. Eu disse que a principal virtude é a harmonia, mas a benevolência é uma outra virtude muito grande também. Então, a questão também da reciprocidade, de uma sociedade mais repleta de humanidade e de retidão. Então, os escritos de Confúcio vão nortear, vão ser os valores que vão formar esses países, né, principalmente ali dos tigres asiáticos. Assim, eu quis só fazer um breve apanhado, são muitas informações, né? E eu queria, assim, só dar uma base, porque, como eu disse, hoje eu quero estar trabalhando mais sobre a questão do budismo, mas deu para ter uma noção do que se trata o confucionismo? Sim, eu já li alguma coisa a respeito dele, e ele é tido como um grande sábio da China, né? Nesse período aí. Tanto é que muitos provérbios dele é citado. Tem até um que ele diz assim: para dar 1000 passos é necessário dar o primeiro. Então tem essas palavras sábias, né? De Confúcio, que é muito importante dentro de uma filosofia e para a vida, né? Exatamente. Exatamente, Júnior. Por que eu citei há pouco uma frase aqui de McCain, falando que Jesus, ele é a chave mestre da verdade, que abre o baú das verdades de Deus, mostrando o seguinte, que existem muitas verdades nesse mundo, mas a grande resposta a todas as verdades é Jesus. Mas a gente não pode negar as verdades, como você disse, né, Júnior? Os princípios filosóficos orientais, irmãos, quando nós olhamos, vocês vão notar muita verdade em vários princípios, em várias máximas, e vocês vão até lembrar
de várias passagens bíblicas. Aí talvez vocês digam assim, mas pastor, como eles chegaram a certas conclusões? Muitas vezes, irmãos, é a dedicação, é a experiência, é aquilo que nós chamamos de literalmente, de testar uma verdade. A experiência com que o pai testa, ele vai ensinando a outros, e quando vai ver, aquilo vai criando, né, como que a gente pode dizer, né, vai criando uma vai criando uma influência social, né, e filosófica. No caso do confucionismo, ele tem essa característica de ser mais filosófico mesmo. Eu passei para vocês hoje aqui um artigo de um site chamado Toda Matéria, eu achei bem interessante, porque esses artigos, eles são artigos de professores, de jornalistas, e eu achei bem interessante a maneira em que eles colocam. Então, depois, deem uma apreciada, tá, irmãos, nesse material, porque é super interessante. Tá bom? Beleza? Pastor. Pois não. Pelo que eu entendi, o ensino confucionista, ele tem mais a ver com uma questão filosófica de prática humana, eventualmente, do que propriamente a relação do homem com o divino. Sim. Então, de algum modo, ele é muito antropocêntrico, ele está olhando apenas para o homem, e o homem na questão moral, política, social, e para por aí. Então, é bem curioso, pastor, aqui eu vou até fazer um comentário, parece ser isso, e de fato é, mas não é somente a questão de trazer para o homem essa questão do homem no centro, mas trazendo para esse homem aquela ideia de Kant, de que no momento que você conhece algo, no momento que você deixa a menoridade, você passa para a maioridade. Em palavras kantianas, seria mais ou menos isso. Seria a libertação da ignorância por meio de um conhecimento que você recebe dos seus mestres, dos seus instrutores. E esses mestres instrutores, quanto mais velhos eles ficam e mais experimentados, as suas lições ficam mais sedimentadas. Logo, as experiências que eles passam às próximas gerações são experiências mais assertivas. Então, tem sim um lado antropocêntrico, mas é mais voltado para uma filosofia, porque o antropocentrismo traz o homem e o conhecimento mais voltado para a ciência como detentor de tudo. E nesse caso, na filosofia confucionista, trazendo essa clareza de que, por exemplo, como eu falei agora sobre esse conceito das 5 relações, quando eu entendo o papel do governante ou do imperador e dos ministros, e eles fazem um papel correto, naturalmente a sociedade vai chegar aos seus propósitos melhores. Por quê? Porque esse governante com seus ministros, há todo um corpo de conselheiros e de mestres que instrui a família imperial. Só um outro detalhe, né? Assistindo recentemente um dorama, um imperador coreano deu ouvido aos aristocratas dos seus dias para se unir a uma dinastia em detrimento de outra. E, de repente, houve uma guerra. E, em pouco tempo, esse imperador se viu agora totalmente fragilizado e ele acabou perdendo a guerra, então ele se rende ao outro imperador. E o dorama tinha até uma mensagem bem curiosa, dizendo, tá vendo? Quando o imperador tem aristocratas egoístas, ou quem sabe espiões dentro do seu conselho dos seus ministros, ou quem sabe dentro dos seus conselheiros, ele está fadado ao fracasso. E é muito interessante que nessas temporadas, nesses filmes, vocês veem que, por exemplo, a família dos imperadores, quando começa a surgir ali o príncipe herdeiro, né, que é aquele que vai assumir o trono, geralmente os melhores mestres, eles são deslocados para ensinar a esse príncipe herdeiro as regras de Confúcio, para quê? Para que quando ele assumir o seu papel de governante,
ele tenha toda essa ideia filosófica e ele olhe a vida não de uma forma justa, onde os seus pesos sejam coerentes para ele conduzir o seu povo, não de forma arbitrária ou para si, mas de forma onde todos se beneficiem com esse imperador. E podem ver, irmãos, que uma coisa que acontece muito, inclusive a gente vê isso na Coreia, principalmente Coreia do Sul e no Japão, que o que importa para eles é o coletivo, não é o individual. O pensamento de um japonês, podem ver, e de uma forma até, eu diria, por pressão, no caso do governo chinês, as decisões coletivas são maiores do que as opiniões pessoais. Então, percebam que tudo isso são valores que eles preservam, e acabam não sendo tão ampotrocêntricas, porque o lado ampotrocêntrico, ele está mais baseado nessa razão pela razão, não pela sabedoria que leva todos a um bem comum. E o confucionismo, na sua ideia, pastor Johnny e irmãos, ele tem mais essa ideia de descobrir, inclusive, uma frase, né, que eu até peguei daquele material que o Tomé passou para nós, que inclusive é muito bom, aquele material, irmãos. Eu gostei bastante, eu estou até apreciando, né, que é como que é o nome mesmo, Tomé? Esqueci agora, né? Religiões mundiais. Religiões mundiais. Eu gostei muito, inclusive, ele fala uma frase muito legal, que é o supremo, o confucionismo, ele tenta extrair o supremo dentro do relativo, ou seja, ter encontrado o supremo dentro do relativo, dando essa ideia de você sempre buscar aquilo que é melhor para todos, aonde gera o que? Mais harmonia. Porque gerando mais harmonia, você limita os conflitos. Limitando os conflitos, você acaba podendo ter mais benevolência. E aí vira um ciclo, onde todos trabalham de forma harmoniosa. Então, assim, é uma filosofia de vida, mas o propósito maior deles, é claro, hoje o confucionismo, aliás, nos últimos séculos, ele tem mais esse lado filosófico, mas durante a sua criação e logo ali antes da virada dos dias de Jesus, até um pouco depois, ele também tinha o lado religioso, né? Inclusive, eu queria até ler um artigo aqui no material que eu passei para vocês, porque dá uma ideia boa disso. Pode falar, Júnior, quer falar alguma coisa? Também não nega a espiritualidade, né? Não, ele não nega. Porque ele é uma espécie de um Platão, de um Sócrates do período, de outro período, porque, na verdade, ele é um pensador. Ele é um pensador, um sábio. Então, ele pensa, ele projeta muitas máximas, muitas provérbios que tem que ser aplicado na vida humana. Isso exatamente. Tira o egoísmo, o vício. Então, é nessa linha, né? É nessa linha. Da contemplação, da serenidade, dos ânimos, baixar os ânimos. É a questão da sabedoria no desenvolvimento humano. É isso que ele prega, né? Exatamente. Exatamente. E diante disso, né? Pode falar. Minha dúvida, na verdade, passava muito pelo que o irmão Júnior mencionou, mas também, né, assim, acho que alguém que adere hoje a essa filosofia, não digo nem no nosso tempo, mas nesse período onde o confucionismo talvez ele tenha tido uma aceitação maior, não sei nem hoje como é isso, mas o temor o temor a Deus gera essa prática, a prática do bem, do bem para com o próximo e assim por diante. A minha dúvida não é, eles tinham esse pensamento, ou seja, o que eu faço hoje reverbera para a eternidade, a minha boa prática me fará herdar uma eternidade, se é que eles pensavam nisso, né? Então, na realidade, isso que é bem interessante, pastor, porque assim, quando a gente pensa, como o Júnior falou há pouco, o foco principal deles não é, de fato, esse lado religioso pela religião. O foco principal deles é a filosofia, como o Júnior falou. É claro que eles tinham e não omitiam o lado religioso. A gente vai ver já, por exemplo, o outro lado dessa moeda, não no confucionismo, mas no taoísmo, no movimento Tao,
que aí sim o lado religioso vai estar mais emprenhado, e o lado principalmente budista. Exatamente. Então, você vê que todas essas religiões, por que hoje quero trabalhar sobre essas 4? Porque o que uma é mais filosófica, como o Júnior bem mencionou, assim como temos os pensadores gregos, né, Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, assim vai ser Confúcio para os chineses, no que se diz respeito à filosofia de vida. E Sun Tzu vai ser para as questões bélicas. Ambos vão ter um papel muito importante na saúde e na educação do povo chinês. Verdade. E aí o que acontece? Ali já abre-se leques religiosos, aí vai surgindo os outros desdobramentos das religiões hindus, que também chegam na China, mas aí elas já vão chegar como essas outras religiões. Elas vão criar outras frentes. Então, por exemplo, olha que curioso, irmãos, já adiantando aqui, o budismo chega no Japão muito depois. Bem depois, data gata. Muito depois. Só que olha que interessante, você vê que o budismo já está ali na China, já está na Índia, e vai chegar no Japão muito depois de hoje, quando a gente olha para o Japão, o budismo é muito forte no Japão. Então, perceba como que há umas mudanças na chave. Mas, antigamente, essas religiões elas se mesclavam. Então, você vai ver um grupo que é mais confucionista, mais filosófico, outro grupo que vai ser mais místico, vai buscar mais os xamãs, outros que vão fazer mais sacrifícios, vão se incluir, vão se voltar para o hinduísmo, outros que vão abominar o sacrifício, porque eles vão se inclinar para o budismo, porque o budismo uma das cisões do hinduísmo, ou seja, olha só, e vai se mesclando, e no tecido da cultura desses povos, por séculos, vai sendo incrustado essas religiões, e por isso que eles acabam vivendo esse princípio, ora filosófico e ora de karma. Podem ver, a vida para eles é tudo um ciclo, que você morre para reencarnar. Ou seja, você busca, como é chamado no hinduísmo, nirvana, ou no próprio budismo, que você vai reencarnando várias vezes, ou seja, está tudo misturado. Ora, um acentua mais o lado religioso, ora, outro acentua mais o lado apenas filosófico. Então, vamos ler agora. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Joia, então vamos ler agora aqui esse artigo. Olha só, rapidinho, né? Confucionismo. Tinha passado para vocês. Está dando para ler? Está carregando aqui ainda. Foi? Bem pequeno. Está muito pequeno? Então vamos aumentar aqui. E agora? Melhorou, né? Agora sim, melhorou. O confucionismo, mas o problema é que fica essa barra aqui, entendeu? Então, leia para nós, pastor Johnny, rapidinho, é só uma frase, só para ser uma boa síntese desse artigo que eu peguei aqui, eu achei bem interessante. O confucionismo, ao contrário do que se acredita, não é propriamente uma religião, mas uma doutrina baseada no sistema filosófico do chinês Confúcio, Kongfutsu, durante o século VI a.C. Neste período foi estabelecido um elaborado sistema de moral, social, político, religioso e de ensino baseado nas antigas tradições chinesas e, ao mesmo tempo, inovadores em termos de racionalismo. Ou seja, percebam que houve uma mudança na chave. É algo que já existia, mas foi consolidado. Então, continua para nós, pastor. Joia. Portanto, enquanto religião, o confucionismo é, no máximo, uma doutrina dogmática, especialmente em sua reverência aos ancestrais. Deixa eu dar uma pausa aqui. Isso é o que acontece nesses últimos anos e décadas. Mas nós não podemos afirmar que no começo era assim. No começo tinha, sim, de fato, as ideias mais voltadas para as questões filosóficas, mas elas tinham também a questão religiosa. Só que ela predominava a questão filosófica. Ou seja, era uma religião onde a filosofia estava acima dela. E, em alguns momentos,
a religião sempre dava suas tônicas, tá bom? Continua para nós, pastor. O darwinismo passou por lá, ela evoluiu. Como? O darwinismo passou por lá, passou por uma evolução. Então, mas você percebe, né, pastor, que uma coisa que é muito interessante, o darwinismo, ele está bem naquilo que há pouco você falou, do lado onde o homem se torna o centro, onde a ciência é a resposta para tudo. Naqueles dias, a ciência não era a resposta para tudo, mas o conhecimento ajudava a eles terem uma vida melhor, a eles terem uma vida com mais harmonia, com mais saúde, onde os seus comportamentos humanos realmente se tornavam, os levavam a uma vida muito mais digna, entende? Há diferenças sutis. Nos dias de Darwin, foi os grandes períodos das descobertas humanas, tecnológicas, científicas, modernas, né? Então, por isso que, para nós, é diferente. Compreende? Total. Né? Você vê como filosofia é interessantíssimo. A gente está falando aí, meu Deus do céu, de quase 3.000 anos atrás. Assim, é absurdo, né? Esse pensamento. É absurdo, exatamente. O interessante é que, como filosofia, como o Raio falou, ele não depende de fazer prova, porque a ciência precisa provar, precisa de levar um experimento. E nesse período dos filósofos, do sábio, não, era um pensador, que é que a sua máxima, os seus provérbios, a sua sabedoria servia para a vida cotidiana, para a sociedade se desenvolver, né? E olha, muito bem colocado, Júnior, porque, irmãos, vamos dizer assim, né, no mundo científico, matemático, as coisas são exatas. Na área humana, elas se tornam teorias pela experiência. Na filosofia, é mais ou menos isso. É a experiência, é o resultado da vida. Logo, se torna uma verdade quase que absoluta, não porque você se prova, mas porque você vê que a grande maioria das experiências são validadas. Então, a questão da filosofia, nesses dias, você vê que foi realmente algo muito significativo. Ele não se sentia uma pessoa, Confúcio, que tinha atingido o seu ápice, né? Porque ele via que muitas pessoas não davam ouvidos. Mas depois da sua partida, as demais gerações notaram o quanto foi significativo. E aí, por isso que, praticamente, como você falou, 2.500 anos de história, que até hoje são pensamentos de sabedoria muito lapidares. Por isso que eu falei há pouco, irmãos, que Jesus, ele é a chave mestra do baú da verdade. É ele que abre toda a verdade de Deus para o universo. Mas nesse baú, que é chamado criação de Deus, planeta, galáxias, existem muitas verdades. E Deus vai permitir com que algumas pessoas e culturas, pela experiência, descubram várias verdades. E a gente não pode negar. Estão entendendo, meus irmãos? Não estou dizendo que com isso vão para o céu, mas não podemos negar que gera uma vida melhor. Não define salvação, né? Não define salvação. Não é excetuando salvação. Continua para nós, pastor, por favor. Pois não. Esse sistema filosófico constitui um conjunto de ensinamentos sobre ética social. Estabeleceu um tratado sobre ideologia política, segundo o qual todo ser humano teria a inteligência necessária para modificar meios e os fins de sua existência ao transformar as condições arbitrárias surgidas na vida. Essa filosofia moral causou um grande impacto na estrutura social chinesa e asiática, como um todo. Isso porque está em gênese de valores tão presentes nas culturas orientais como a disciplina, a ordem, a consciência política, o trabalho e a valorização do estudo enquanto formação intelectual. Ou seja, irmãos, por isso que eu falei há pouco, e até usei o termo oriental, porque eles estão no Oriente. Mas lembrando que temos as religiões orientais e ocidentais. Esqueçam agora aquilo que a gente aprendeu, mas você vê, isso marcou a história deles. Continua para nós, pastor, o confucionismo. Espera aí. Não está subindo. Não está subindo. Bom. Pode ler para nós esta filosofia? Essa parte a gente já leu, pastor, agora é o de baixo. Aqui, tá. Isso.
Isso. No confucionismo, a família é a base social em que todos os seres humanos estão assentados e da qual o sistema de governo é um aspecto mais amplo. Dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Por isso que mesmo depois da Revolução Chinesa, levando o comunismo, eles ainda permitiram que lá o confucionismo, em partes, existisse. Por quê? Porque a base da família. Ou seja, eles veem... Olha que interessante, irmãos. Indiferente de qualquer questão que aconteça na China, é muito fácil a gente julgá-los. Eu sei que é uma autocracia, é uma ditadura, para nós é muito esquisito, mas é um país que sobreexiste e existe há séculos. Então, percebam que a família, tudo que é aquilo que contribui para o aprimoramento familiar, a base da família, eles conservam. Então, assim, é bem interessante que no confucionismo isso já vem sendo sedimentado há séculos, né? Então, continua para nós, por favor, pastor. Pois não. Os governantes são considerados pais do povo, sendo este não apenas súditos, mas filhos obedientes e humildes que respeitam a autoridade política baseada no mandato do céu. Assim, não é espantoso o respeito pelos superiores hierárquicos nas culturas influenciadas pelo confucionismo, onde esta escola serviu de gabarito para aqueles que almejaram cargos do governo. Pode continuar, porque aqui já estamos chegando ao final. Aqui, ó. Vale destacar. Beleza. Vale destacar que a humanidade é o pilar central do confucionismo. Nela, se acredita que todos os seres humanos somos naturalmente bons, sendo a educação um fator primordial que irá determinar a condição humana. Portanto, enquanto doutrina, o confucionismo irá conciliar a natureza humana com teorias políticas e sociais, o que o torna uma doutrina prescritiva do bem viver. Por fim, vale ressaltar que o confucionismo sofreu a concorrência de outras correntes de pensamento na China durante os anos 400 a.C. a 200 a.C., como o budismo e o taoísmo. Todavia, o confucionismo prevaleceu como doutrina oficial do Estado chinês por dezenas de séculos. Entenderam? Agora, por isso que eu falei, olha, o budismo e o taoísmo, logo eles se misturam e se mesclam. Mesmo pessoas que tinham a inclinação mais voltada para a filosofia, em algum momento ela se envereda também mesclando o budismo, mesclando o taoísmo, e assim eles vão convivendo nessas vertentes. Percebem como é um emaranhado, mas são coisas distintas? Uma é o confucionismo, outra é o budismo, outra é o taoísmo, que em algum momento alguns grupos acabam aprendendo e convivendo com essas vertentes. Tá bom até aí, meus irmãos? Tudo bem até aí? Beleza. Beleza? Então tá jóia. Tem alguma pergunta? Né? Hã? Elas têm uma correlação com o confucionismo, por isso que ela sedimenta, né? Após Qual que você está falando, Júnior? as duas, budismo e taoísmo, eles Sim. e tem uma correlação com os valores do budismo. Sim, exatamente. E aí a gente vai ver já no próximo material, principalmente quando a gente for falar sobre o Shinto, ou o Shintoísmo. Vocês vão ver que dessas três, confucionismo, taoísmo, budismo, nasce o Shintoísmo. Olha só, perceba, irmãos, como ao tentar entender um pouco a cabeça deles, como é complexo, como é um outro mundo. Por isso que é um outro estilo de vida, por isso que eles pensam de uma outra forma, por isso que eles têm outras práticas. Está tudo na cultura deles, faz parte da vida dele. É a cosmovisão deles, tá bom? Tudo bem até aí? Podemos dar uma pausa aqui? Sim, Né? Sobre esse ponto, querem fazer... Ainda não deu a hora, mas para a gente ir já para outro ponto, porque agora eu queria ir para o taoísmo, né? Querem fazer mais alguma pergunta? Ainda hoje, o confucionismo tem uma aceitação fora da China, em outros países, isso é possível, houve aderência, as pessoas praticam isso de uma forma mais latente? Pastor Johnny, você já notou, por exemplo, que muitas pessoas, elas dizem mais ou menos assim, eu tenho a minha filosofia de vida, a minha filosofia religiosa, a minha maneira de pensar,
muitas pessoas, principalmente aquelas que gostam, como nós mencionamos na última aula, né, daquelas ideias de reencarnação, de karma, de evolução, sem que a pessoa perceba, inclusive quando tratamos na última aula, inclusive sobre a questão do yoga, o Ocidente, ele foi, de uma forma ou de outra, muito influenciado por essas religiões. Não declaradamente, mas está no nosso tecido, indireto. E quando a gente for estudar o Espiritismo, vocês vão ver que, na realidade, o Espiritismo ele acaba sendo uma mistura dessas religiões orientais, com parte em outras religiões que aconteciam lá em Canaã, que no caso é a consulta dos médiuns, dos mortos, a consulta dos espíritos, né, e de outras religiões. Então, elas se mesclam no tecido social e cada uma chega aqui no nosso Ocidente, e muitas filosofias de vida, inclusive confucionista, a gente acaba se esbarrando e nem percebe que é confucionista. No entanto, como eu disse, como princípio de vida e como sabedoria, não tem muito problema, porque não deixam de ser verdades. Quando se fala bem da família, quando se fala bem da clareza dos papéis, quando você tem, querendo ou não, uma relação onde você busca ensinar virtudes, harmonia, benevolência, humanidade, retidão, reciprocidade, sociabilidade, o que mal tem nisso? Então, está na ética, né? Hã? Está no DNA deles e, às vezes, ele não precisa fazer culto. Exatamente. É uma prática comum. Social. Exatamente. Né? Agora, olha aqui. Né? É isso aí, Júnior. Agora, olha que interessante, irmão. Se a gente quer entender a cabeça de um chinês, você só vai entender a cabeça de um chinês, aqui falo principalmente chinês, quando a gente compreende o confucionismo e o taoísmo. Porque é quando a gente entende que o confucionismo está mais voltado à filosofia e o taoísmo está voltado mais à religião, aí você consegue entender agora o chinês. Porque agora o taoísmo é uma filosofia também, mas o lado religioso destaca-se mais do que a religião. Inclusive, alguns estudiosos vão falar o seguinte, que algumas práticas do taoísmo é meio escondida. Os seus xamãs, ou os líderes, não passam com muita clareza para os demais. Então, agora, vamos falar um pouco sobre o Tao, né? E o taoísmo. E a palavra Tao significa o caminho. É uma religião que está baseada em dois importantes textos, né? Eles têm dois textos históricos, que é o Laozi e o Zhuangzi. E olha só que interessante. Dentro do pensamento chinês de Confúcio, a divindade era uma pessoa. Mesmo que o confucionismo tivesse uma inclinação mais filosófica, quando ele falava sobre a divindade, era um ser pessoal. Era um ser pessoal, que o nome desse ser pessoal era o Senhor do Alto, ou Deus do Céu, ou Criador, ou Progenitor. Dentro dos confucionistas, o ser divino que cria tudo é o Senhor do Alto. E dentro do taoísmo? O taoísmo já não tem muito esse lado pessoal. Ele foca mais, mesmo que ele seja um assunto mais religioso, ele foca mais de uma forma sem ser pessoal. Ele coloca mais, por exemplo, o taoísmo, ele leva mais para um comportamento humano, em que mistura esses comportamentos humanos olhando para a natureza e recebendo da natureza ali as ideias principais, né? É uma coisa bem curiosa. Só para vocês terem uma ideia, dentro desse caminho, né, do Tao, que significa o caminho, eles olham muito para a natureza como... Pensem assim, eles, ao contemplarem a natureza, eles alcançam liberdade. E essa liberdade pode ser encontrada somente na natureza, porque a natureza é esse ciclo perfeito,
onde as coisas se harmonizam. Por exemplo, quando uma folha cai num rio e ela segue o curso do rio ao mar, ela está em harmonia com a natureza, porque ela cai em direção ao mar. No momento que um vento sopra essa folha para que ela não siga o fluxo do rio, ela está em desarmonia. Então, dentro do taoísmo, a gente vai aprender bastante coisa, aonde eles buscam um equilíbrio entre o espírito, entre a alma e entre o corpo. É uma coisa bem interessante, ou no caso, o taoísmo, porque muitas vezes a gente não tem uma perspectiva mais clara deles, né? Dentro do taoísmo, eles têm essa questão, como eu posso dizer para os irmãos, lembra que vocês já viram em vários filmes, e em alguns jornais, vários chineses fazendo exercício pela manhã? Uhum. O que seria isso? Seria o Tao. Seria princípios do taoísmo, entendeu? Que busca equilíbrio, né? Que eles buscam equilíbrio, exatamente, Júnior. Eles buscam equilíbrio, né? Então, olha só que interessante. Segundo eles, dentro desse equilíbrio, eles têm o que eles chamam de técnica de circulação curativa, ou uma cura holística, que está voltado ao exercício, à meditação, no caso, e uma outra coisa que eles chamam de higiene sexual, né? Mas olha só que interessante. Eles buscam equilíbrio entre o espírito, a nutrição e a cura física. Por isso que é uma religião, no caso o taoísmo, tem lado filosófico, tem, mas também tem a questão de que você, com o seu corpo, explora tudo isso. Então, vamos ler agora. Aliás, a gente vai deixar para ler depois do intervalo, porque Ok. já deu o horário agora, mas a gente vai ler essa frase aqui também, para a gente poder entender um pouco melhor o que seria taoísmo, tá bom? Não sei se está dando para compreender, irmãos, olha, mas são muitas informações de religiões que a gente não convive, né? Mas vale a pena a gente aprender um pouco para a gente entender a cosmovisão desse povo e compreender um pouco como eles são milenares, né? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, sabe aquela ideia do Qi no corpo, das forças no corpo, a própria acupuntura, né? Então, tudo isso tem a ver com o taoísmo, tá bom? Tudo bem? Até aí? Alguma pergunta? Beleza. Bom, então vamos dar a nossa pausa, que já deu o nosso horário, e aí a gente volta no segundo bloco, e aí a gente continua falando sobre o taoísmo, logo depois a gente vai para o shintoísmo, e por último o budismo, que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Beleza? Podemos parar aqui a gravação? Fechado? Então vou parar aqui, vamos para o nosso intervalo.